O Yuri Alberto, ele despertou uma certa revolta da torcida ontem nas redes sociais. E eu acho que com razão o torcedor. Porque o Yuri Alberto, ele deu uma declaração meio que falando: claro que vai ter pressão, principalmente sobre mim. Sempre sobra pra mim. Tipo, vamos lá. Você quer que sobre pra quem? Quem é o grande nome do futebol do Corinthians? Quem foi o jogador mais caro desse time do Corinthians? Quem é o cara que chegou no Corinthians como 9, aquele cara que vai fazer gol? E ele não tá fazendo gol como ele deve fazer, pô. É o que eu acho. Claro que eu acho que a culpa não é só do Yuri Alberto. Tem que ser a crítica ao time inteiro. Porque o que esse Corinthians está fazendo esse ano é vergonhoso para a história do Corinthians. É vergonhoso. Mesmo que não caia, gente. O torcedor corintiano não merece ver esse vexame toda hora na zona do rebaixamento, 30% de aproveitamento. É ridículo o que faz o Corinthians nessa temporada. E a culpa não é só do Yuri Alberto, tá longe disso. A culpa maior é de dirigentes, ex-dirigentes, totalmente. Agora, ele falar sempre sobra para mim é um vitimismo que não combina com camisa 9 de peso como ele deveria ser. Pelo menos deveria ser, pelo valor que ele teve pro Corinthians. Olha aí o gol que ele perdeu ontem, gente. Porra, ele se embola com a bola, cara a cara, e ainda teve o outro, que ele finaliza muito fraco e o zagueiro salva na linha. O Yuri Alberto tem que ser cobrado. Não é porque porque ele chegou como um grande nome do time, chegou como um grande camisa 9, custou muito dinheiro. Então, eu acho que o torcedor tem razão, velho Vamp, de cobrar e de ficar puto nas redes sociais quando ele fala sempre sobra pra mim. Ué, tem que fazer gol. Porra, quer que sobe pra quem? Quer que sobe pro Bidon? Os meninos que estão subindo, vai subir uma batata pra você. É um jogador caro do elenco, um dos maiores salários do elenco, junto com o que veio lá da Coronado. Mas a cobrança vem em cima dele, foi contratado para isso. Até o artilheiro do time na temporada, se recuperou agora de uma cirurgia. Faltam 14 jogos aí pelo Brasileiro, mais 5 se chegar à final pela Sul-Americana, ainda tem a Copa do Brasil. Quer dizer, tempo ainda tem para reagir, né? Agora os caras têm que ter um aproveitamento maior, ter uma noção maior, porque não é possível que você pega a própria folha do Fortaleza, o trabalho em si, tudo consolidado, mas é uma folha de 7 milhões. 4 jogadores do Corinthians ali do plantel pagam a folha do Fortaleza. 4 jogadores do Corinthians pagam a folha do Juventude. 4 atletas do Corinthians pagam a folha do Criciúma. E isso não faz para merecer, olhando os números na tabela. Então, a pessoa só ganha quem tem a folha cara. Na Europa ainda tem um perdão, porque todo mundo tem. Você vai chegar lá na Premier League, Arsenal tem dinheiro, City tem, United tem, Chelsea tem. E aí vai na qualidade dos atletas mesmo para desenvolver dentro de campo. Aqui não, aqui é diferente. Aqui você tem o dinheiro aqui você tem o dinheiro, o Corinthians é mal administrado e não tem os melhores jogadores, tem os piores. Isso a folha do Corinthians é um absurdo. E o Yuri Alberto, assim, e aí não é culpa dele, ele é um dos caras, assim, que ele foi contratado por um valor absurdo pela diretoria anterior, não foi por essa. Mas ele foi contratado por um valor que, como eu falo de todos os times aqui, o que pagam aqui no futebol brasileiro, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando assim de bola mesmo. Que se o cara, eu não tenho nada contra ninguém ganhar bem, não. Todo mundo quer ganhar bem. Assim, eu falo, os caras não valem o que pagam, a grande maioria, diria que 90%. É uma loucura. O Yuri foi contratado por valores de um centroavante, assim, top. E ele não é, e nunca foi. Ele é um bom jogador. Quando você contrata com esses valores... Mas quando ele surgiu, ele não era considerado? Que ele surge no Inter, ele surge aí ele vai pro futebol europeu... Ele era do Santos, Não, mas no Inter é que ele brilhou mesmo, né? O Yuri fez um bom segundo turno de um brasileiro, 2020. Que no primeiro turno daquele campeonato, inclusive, que o Inter lutou pelo título, quem era o centroavante titular era o Thiago Galhardo, que brigou pela artilharia do campeonato. Aí o Thiago Galhardo se machuca, o Yuri vira titular e faz um bom segundo turno. Foi só isso. Um bom segundo turno de um brasileiro. E eu não estou dizendo que ele é um jogador ruim, mas contrataram assim como se fosse o Ronaldo Fenômeno que voltou a jogar, pelos valores. Isso que é louco, assim, o Yuri não é um jogador ruim. Eu acho até que ele está pior do que ele é mesmo, porque ele está sem confiança nenhuma.
Mas quando o contrato com esses valores, você passa um recado para todo mundo, nossa, eu estou contratando o Haaland. Não é, assim, nunca chegou perto de ser. O Yuri até teve uma convocação para a seleção com o Ramon Menezes, mas não é jogador de seleção, nunca foi. Ele era de seleção de base. Mas os valores que pago aqui vendem para as pessoas que são jogadores maravilhosos e não são. Não são. Aqui, eu já falei, para mim é muito claro, o futebol brasileiro de Série A é um campeonato formado por jogadores entre nota 5 e 7. Os que são nota 8 e 9, um fez gol ontem no Bernabéu, o outro daqui a pouco vai para Londres jogar no Chelsea. São esses aí, e não só os dois meninos, estou falando, são os garotos que surgem, como lá atrás no Santos era o Neymar. São esses meninos, os que são nota 8, 9 e 10, eles não ficam aqui. Os que ficam aqui são entre 5 e 7. E contratam por valores como se fossem nota 9 e 10, e não são. E aí o cara acaba pagando por isso. Vamos escutar aí o Yuri Alberto nesse desabafo que repercutiu tanto nas redes sociais. Feliz em voltar. No segundo tempo ali pude criar grandes oportunidades, junto com o Garro, com o Igor, que me deram bons passes ali. Infelizmente a bola acabou não entrando, mas eu acho que continuar trabalhando em cima disso, que as oportunidades vão continuar aparecendo e eu vou me esforçar bastante para essa bola começar a entrar, esses números começarem a aumentar, né? Porque a cobrança é muito grande, ainda mais em cima de mim, que sempre sobra para mim, mas a responsabilidade de ser o camisa 9 do Corinthians é muito grande, então acho que eu estou me preparando muito para isso, que durante o decorrer desse final de temporada vai ser importante para nós que saiam esses gols, né? Vai ser importante para nós, ainda mais para mim também, pegar bastante confiança e aumentar ainda mais os meus números nesse ano, que tem sido números bons. Então acho que é muito bom ressaltar isso também, que eu sou ser humano, estou lá dentro para tentar ajudar o Corinthians. Infelizmente hoje não deu certo, mas a gente vai trabalhar muito e agora é mudar, cara. Agora é mudar, virar a chave, porque quinta-feira a gente tem um grande jogo na Copa do Brasil e após a Copa do Brasil a gente tem mais uma grande oportunidade de virar essa chave no Brasileirão em casa contra o Flamengo. Então, ressaltar a entrega do time. A gente deu o nosso máximo. Olha aí, ó, esse foi o desabafo do Yuri Alberto, né, depois do jogo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. A situação do Corinthians é delicadíssima, a situação do Corinthians é muito complicada e vai sobrar sempre pro Yuri Alberto porque é o cara do time, é nele que vai sobrar sempre. O Yuri Alberto, ele me lembra aquelas empresas que de vez em quando cometem algum erro e por conta disso elas acabam prejudicando muitos consumidores, né? Então, o que a empresa faz numa situação como essa? Ela vai lá e contrata uma assessoria de comunicação para fazer gestão de crise. Então, a empresa vai falar, eu não tive culpa. Não, ela vai falar, erramos, mas nós vamos fazer o que for preciso para consertar o erro. O Yuri Alberto agora, ele não tem que vir a público para falar esse monte de papagaiada que ele disse aí, esse monte de asneira. Tudo bem, está lutando e tal, isso aí é obrigação, isso aí o torcedor nem tem que levar a sério. O que ele tem que chegar agora é assumir que, olha, realmente eu não estou bem, eu estou errando, eu estou me esforçando. Se eu não tivesse perdido tal gol, realmente o time poderia sair com um resultado diferente. Eu tenho certeza que o torcedor assimilaria melhor esse discurso sincero, realista, do que essa conversa fiada para enganar trouxa em ponto de ônibus. E veja, não foi só ele. O Pedro Raul, então, perdeu até mais feio que ele, porque no caso do Yuri Alberto, ele pode ter aí, né, a desculpa de que, puxa, aquela bola que eu toquei estava entrando, né, enfim, o zagueiro cortou em cima da linha. O Pedro Raul não, bate canela com o gol aberto, é um negócio tenebroso. Então, o jogador tem que vir a público e assumir a sua parcela de erro. Errar, eu mando, ele tem que falar, eu errei. Enfim, não deu certo, a fase não tá boa, vou me esforçar para não errar mais, mas hoje eu errei. Veja, acontece com ele algo parecido com o que ocorre com o Rony no Palmeiras. Tudo que dá errado é culpa do Rony, e nem sempre é. Mas, sabe, o jogador não pode ficar escondido atrás, né, dessa máscara aí do eu dei o meu melhor, né, eu sou um cara esforçado. Não é assim. Ó, a gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 2 segundos.
De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, só deixando claro aí a cara de pau do Ramon Dias. Que ele fala, quando a gente chegou, tava pior. Sabe qual era o número quando ele chegou? O aproveitamento? 29%. Agora é 30%. Porra, tava pior. É igual, pô. Quando é ele igual. chegou, o Corinthians já tava na zona de rebaixamento? Acho que tava. Acho que tava. Mas não sei se tava em 18º, hein? Hã? Viu? Perdeu uma posição. Ele caiu uma posição. Ou seja, ele piorou. Se o aproveitamento é igual, 29% é igual a 30%, gente, pelo amor de Deus. Não, mas tem uma e ele coisa. cai uma posição, Esse cai também, ele piorou. Mas esse cai não é bem assim. É porque o Fluminense e o Grêmio tinham muitos jogos a menos. À medida que, principalmente, o Grêmio foi recuperando esses jogos, então ele naturalmente passou. Ia passar. Ou seja, está no mesmo buraco que estava antes. Z4. Até joga um pouquinho melhor, só que assim, não consegue somar ponto, né? Porque o time é fraco, né? Por isso que não soma ponto. Uma coisa que é justa, né? Das 4 vitórias, né? 4 de 24, isso aí, repito, que é impressionante, ele ganhou 2, né? O Antônio Oliveira ganhou 1 e o rapaz que foi interino ali, o Larúcia, ganhou 1 também. Mas é que é muito pouco, né? Às vezes você melhora, piora ali por um pouquinho, mas o fato é que não saiu do lugar. Olha, eu diria que não saiu do lugar desde o ano passado. Se você olhar com mais critério, assim, o ano passado não caiu, mas ficou ali. O ano passado o time era um pouco melhor que o desse ano. O ano passado tinha um time com jogadores mais veteranos, mas ainda tinha de onde tirar alguma coisa. De vez em quando o Renato Augusto fazia um bom jogo, lembra? Até foi um jogo de Copa do Brasil, mas todo mundo lembra daquele jogo contra o São Paulo em Itaquera, na semifinal. Foi 2-1 pro Corinthians, 2 do Renato Augusto. Até o meio do campeonato do ano passado tinha o Roger Guedes, que fazia gol. Aí você tinha alguns caras experientes, você tinha o Gil, você tinha o Fábio Santos, você tinha o Cássio. Assim, eles estavam mais velhos, mas ainda tinha um lampejo ou outro que você tirava. Agora você não tem nem de onde tirar. O Garro de vez em quando, alguma coisa. É só. O resto, assim, não tem. Você olha e fala, esse cara, se ele fizer o máximo dele, o que vai ser? É muito pouco. É muito pouco. E o Wesley tem que sair logo, hein? Ele está indo já para a Arábia Saudita, né? Porque daqui a pouco não sai mais, vai ficar aí na... Já tá certo? Já, acho que não anunciaram oficialmente, mas ele nem foi pro jogo ontem, né? Vai jogar com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr. Porque mudou, tem uma regra nova no Campeonato Saudita, que são 8 estrangeiros, como era na passada, só que agora você pode, além dos 8, 2 estrangeiros sub-23, se eu não me engano. Tem mais novos. E o Wesley vai nessa aí. Ele vai ser um dos jogadores abaixo da idade estrangeiros do Al Nassr. Mas em relação ao Corinthians, eu tava vendo agora, né? A gente fazia uns cálculos lá, não deu outros veículos de comunicações. Esse ano é o que eu tô falando. Com 42 pontos, 40 pontos vai escapar. Porque lá embaixo tá tudo muito embolado. Ia ficar ruim pro Corinthians se o Criciúma ganha ontem do Grêmio. Sim. Se o Criciúma ganha, eu tava olhando ali, ó. Vai ficar aquela toada ali. Atlético Goianiense, Cuiabá, Corinthians, o próprio Fluminense, que o Fluminense tem time pra dar uma arrancada de 2, 3 jogos, fazer 6 pontos em 2 rodadas. Os demais não, eu não vejo. Vitória. Olha lá a tabela lá. E aí vai passando, aí ontem ele jogou demais, né? Já foi campeão de Libertadores, mas é um milonga, viu, velho? Ramon Dias, Corinthians ataque não funciona. Tem que funcionar. Aí o tradutor vai nele, Ramon falou que ataque de Corinthians não funciona. Nossa, segundo. Pedros Incas, o Índias de Corinthians me canta. Mas o jogo ontem não foi Itaquera, não, viu? O jogo foi fora. O jogo foi. Você gosta de... Ele tem que traduzir, ele é pior que o São Paulo, cara. Ele não entende porra nenhuma. Ele acho que nem deve olhar a tabela. O filho dele que deve olhar lá, ele não olha a tabela onde o Corinthians está. O Corinthians tem muitos jogadores confiantes de ataque, me canta muito. Pelo que no Vasco tinha um que fazia gol, que era o. Verrete. Até hoje faz gol. Ele falou isso. Mas me encanta Corinthians. Torcida de Corinthians, Inca, né? Índias de Corinthians. Não, pô, tá perguntando se o time tá mal lá na zona de rebaixamento. Não faz gol. É o quê? Perguntou se não faz gol Corinthians. Não. Índias de Corinthians. Diretoria, jogadores todos confiantes. O Wildo Alberto voltou. Ele nunca responde. Ele não responde nada, é pior que o São Paulo. Mas vem cá, ele jogou muito. O Tite fala português e também não responde. Não, então mas muda muito. Falando português, a gente, né? O cara vai traduzir pra ele. Ontem eu tava vendo a do Voivoda, que é um argentino, tudo bem. Tá 3 anos no Brasil, mas ele disse aí vai pra 1 ano e meio.
O Vojvoda se esforça o máximo, né? São Paulo com 1000 anos não fala direito. O cara pergunta assim pra ele, Bom Dias, aqui é a Rádio Vampeta de Nazaré da Farinha. Por que o ataque do Corinthians não funciona? Aí vai o tradutor pra ele. Rádio Vampeta de Nazaré da Farinha falou que ataque de Corinthians não funciona. Não, me encanta o Índias de Corinthians, estádio, que estrutura confiante. Pô, pelo amor de Deus, Bom Dias, você jogou muito, foi campeão de Libertadores, um grande treinador, mas a verdade é que o Corinthians está ali, Tico. Ontem fez até um segundo tempo razoável. Perdeu chances, o Bidu perdeu, o Yuri Alberto perdeu. O lance do Bidu, ele estava impedido, né? Tava? Estava impedido. Mas assim, velho, você precisa ganhar, não faz gol, é melhor você jogar 5 jogos, tomar 3 mancadas e ganhar 2, do que empatar em 5. Né? E o Corinthians, ele até que o segundo tempo ontem, o Fortaleza, eu acho com ansiedade de querer logo assumir a liderança e o próprio desgaste no meio de semana, que ele teve que reverter um jogo contra o Rosário Central por 3-1. Hoje está na liderança, com um jogo a menos. Mas o Corinthians olha bem para a tabela. A sorte do Corinthians é que quem está embaixo também não está pontuando. Por isso que eu falo que o recorte desse ano, 42, 40, 41, porque ali, por mais que o Criciúma tenha 2 jogos a menos, tem que pontuar. Só que quando ele vai ter que pontuar é contra o Inter, que também está ali, que já pontuou ontem. O Criciúma joga quarta-feira contra o Bragantino em casa, um dos jogos adiados. Um dos jogos, o outro é Inter, né, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos isso. Então quem está embaixo não está pontuando, por isso que eu falo que o corte para não cair, mas sei lá, mas se o Criciúma ganha ontem, o Juventude, quer queira não, ele leva um pontinho ali, chega lá dentro de Caxias, ele soma 3, me parece que subiu e não vai cair. Dos 4 que subiu da Série B, meu Vitória, Criciúma e o Atlético Goianiense vai brigar para não cair. O Juventude não tá me parecendo que... Mas tá todo mundo aí que você falou fazendo mais pontos que o Corinthians, tá? Todos esses. Não, o Corinthians joga mais. Sim. Joga mais, mas eles estão tudo ali. O Corinthians se você pegar o Corinthians em relação ao Fluminense, é uma vitória do Corinthians, uma derrota do Fluminense, o Fluminense pode voltar para a zona de rebaixamento. Não, o que eu digo é que no segundo turno, o Corinthians é o pior. É a terceira pior campanha. E de quem tá lá embaixo, só o Cuiabá fez menos que o Corinthians. Por isso que eu tava te falando. Você chega aqui até entendo, você vive o dia a dia intensamente. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu espero que não aconteça nada. Quero viver. Então quando você chega aqui e fala, o Corinthians, até no dia que ele vai, olha a tabela. Tá muito ruim. Pô, aqui mesmo, perguntei pro presidente do Fortaleza, cara. Ele falou, folha de pagamento é 7 milhões. A do Corinthians é a terceira, ele gira em torno de 23, 25 milhões, e eu não vejo esses jogadores. Né? É para ficar tempo mesmo. Agora tem 2 jogos aí, domingo, aniversário do Corinthians. 1º de setembro de 1910, nasce a instituição Corinthians. Vai pegar o Flamengo no dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians. Enfrenta o Flamengo no domingo. Sim. Aí nisso tem a Copa do Brasil no meio de semana agora, né? Que é a Juventude de Caxias. E tem também o Botafogo no Brasileiro. Olha que vai pegar. Pegou logo os 3, que são os 3 primeiros agora. A sorte é que lá também o Vitória não pontuou ontem, o Criciúma não pontuou. A gente não sabe se o Vasco vai pontuar hoje, que o Vasco joga hoje, né, contra o Atlético Paranaense. O Vasco tem 27 pontos. O Corinthians tem 22. Então é essa arrancada que o Flávio falou ontem. 3 jogos seguidos, alivia. 3 jogos seguidos, o Fluminense ganhou. E se o Fluminense só saiu da zona de rebaixamento ontem. Mas é isso que eu tô te falando. Pra mim, o que preocupa é isso. Eu já vou botar o Bruno e o Piperno também na roda, só que você falou, os outros também têm que pontuar. Mas os outros estão pontuando, Vamp. Tá tudo se você... Não, o segundo turno, o Kaique, quando é de Corinthians, esquece. Porque ele tá tenso. Aí ele já fala, já tô te mandando aí. O nosso Kaique Lima é corintiano. Na tabela do segundo turno, o Grêmio é o segundo. É a segunda melhor campanha do segundo turno. O Fluminense é a terceira melhor campanha. Ou seja, eles estão entre os 3 primeiros. O primeiro é Fortaleza. O primeiro é o Fortaleza. Grêmio e Fluminense. Aí você pega o Criciúma tá em 9º, o Vitória tá em 10º, o Atlético Goianiense 12º, Juventude 8º, o Corinthians 18º. O segundo turno do Corinthians é muito pior. O Atlético Mineiro tá onde? Esse Atlético Mineiro tá... O Atlético Mineiro é o 16º no segundo turno. Mas entendeu o que eu tô te falando? Porque eu sei que você fala os outros também têm que jogar, mas os outros estão fazendo muito mais do que o Corinthians no segundo turno.
Se ontem o Criciúma ganhando o Grêmio, a batata ia assar mais ainda. A batata ia ficar legal mesmo. Assim, é o Criciúma que tá dando uma esperança, porque assim, os últimos 2 jogos ele jogou em casa e não ganhou nenhum dos dois. Né? Ele empatou com o Vasco e perdeu pro Grêmio. É isso que eu tô olhando também. Se o Criciúma pontua, tá morto. Agora ele vai jogar quarta-feira em casa contra o Bragantino, um jogo atrasado. Né? Se ele não ganha esse jogo, se ele ganha, ele abre um pouquinho. Se ele não ganha a terceira seguida em casa, aí vai ficar, sabe o quê? O Corinthians vai ter que mirar quem? Fluminense. Ele tem que mirar alguém, você tem que mirar gente que tá lá dentro e quem tá fora. Sim. Quem tá lá dentro tem que mirar quem tá fora, né? O Criciúma, eu acho que hoje é o único rival direto. Porque o corintiano sonhou com a miragem de Grêmio e Fluminense. Bobagem. Os dois têm muito mais time que o Corinthians. Também acho que é o Criciúma que pode salvar. Mas coloquem na cabeça que o Criciúma tem 2 jogos a menos. Não, aí que eu ia chegar. Tem isso. Sim, e mais uma vantagem, que é de receber o Corinthians em Criciúma na antepenúltima rodada. Então imagina os dois chegando juntos naquela reta final. Os dois precisam ganhar. O jogo vai ser em Criciúma. Então essa é uma outra vantagem que o Criciúma vai ter. Por isso que eu acho que a situação do Corinthians ela não é ruim. Ela é desesperadora. Porque o Criciúma... Porque, veja, o Fluminense tá entre os dois. O Fluminense já saiu. O Fluminense não vai cair nem a pau. Então, aí que tá. O Fluminense não conta. O Fluminense, assim, o corintiano não pode considerar o Fluminense nessa briga, porque o Fluminense é o campeão da América, puxa vida. E o plantel que tem? É lógico, ele vai escapar com o pé nas costas. Então... Grêmio também, Grêmio já saiu. O Grêmio, é mais fácil o Grêmio... E vai voltar a jogar em casa agora, né? Outro que você estava falando ontem, mas não ganha nada. O Inter ganhou do Cruzeiro. Porque o Inter tem 5 jogos a menos. Joga de novo com o Cruzeiro, sabia? Quarta-feira. O Grêmio e o Internacional, eles vão brigar ainda pela 8ª vaga do Brasileiro. Pode pegar a diferença deles pro 8º. Eles estão lá pertinho. O número de jogos que ele tem a menos. Eles têm jogo a menos, eles ficaram... o Grêmio nem voltou ainda a jogar em casa. É uma desvantagem tanto. Tá aí a tabela. Isso pesa muito. Então esquece Grêmio e Fluminense. Quem são os rivais do Corinthians? O Criciúma e bem longe disso aí o Bragantino caiu muito. O Vitória é também. Não. Mas já tá lá. Não, mas você diz pra sair da zona. Se você pegar ali, vai virar o Juventude. Se o Bragantino perder esse jogo quarta pro Criciúma, que é atrasado, ele sim começa a se enrolar bem. Começa a enrolar. Agora, o Bragantino até e tava sem estádio, jogando fora também. Mas é o seguinte, ele ainda tem muito jogador fora. Tem muita gente que se contundiu, o goleiro voltou ontem, enfim. Ele vai se reforçar mais do que o Corinthians. E aí vocês tocaram numa coisa importante, que é a questão do segundo turno. Todo mundo vai ter que fazer resultado fora da curva. O Vitória fez. Ele ganhou do Palmeiras aqui em São Paulo. Ele perder para o São Paulo é normal. O anormal da história foi ele ganhar do Palmeiras aqui. E é por isso que ele está junto com o Corinthians de novo. Então, a situação do Corinthians ela não é ruim, ela é desesperadora. O único que dá para alcançar na Fluminense e do... Isso. Então, ele está fazendo coisa fora da curva. O Corinthians não. Qual foi o resultado fora da curva que o Corinthians fez? Bahia. Só o Bahia. Já vem na cabeça rápido, assim, a tabela... É o único. É o único. O Corinthians, eu acho que o número mais assustador aí, assim, da campanha, é que o Corinthians ganhou 4 jogos de 24. Vitória tem 6 vitórias, pô. O Corinthians só ganhou 4. Gente, o Corinthians tem, Bruno, pra você poder complementar teu pensamento, ele tem a pior campanha da sua história no primeiro turno e tá no Z4 da campanha de segundo turno. Sim, é muito ruim. Pior campanha até do que em 2007, quando caiu. Menos 10 de saldo. E o Criciúma só menos 3. Sim, o saldo é ruim. O saldo é o número de vitória, porque é o primeiro critério de O Corinthians, ele ganhou os 4 jogos. Ele ganhou do Vitória, ele ganhou do Fluminense, ele ganhou do Criciúma e do Bahia. Então, o fora da curva, que o Piperno falou, é esse em Salvador com o Bahia. É um jogo difícil, é um jogo que foi uma bela vitória do Corinthians. Mas, por exemplo, ele compensa isso sem forçar muita memória. É o empatar em casa com o Juventude com 2 a mais. Já compensa essa vitória em Salvador, ele já joga no lixo quando ele não ganha do Juventude aqui. Juventude com 2 expulsos. E ele perdeu pro Juventude lá em Caxias. Juventude ele só fez 1 ponto. Se você for caçar os resultados, é terrível, né? E realmente ele vai precisar fazer alguns pontos fora da curva, como o Piperno falou, e até agora só fez esse lá na Bahia. E teoricamente, ele perderia para Flamengo e Botafogo nos 2 próximos jogos, porque o Flamengo e o Botafogo são melhores que o Corinthians, são favoritos. Mas ele não pode perder esses 2 jogos. Ele vai ter que buscar fora da curva. Fora da curva é isso aí. Sei lá, ganha do Flamengo aqui, ou vai lá e busca algum ponto no Engenhão, o que é difícil de fazer. É até difícil tentar, Fábio Piperno, motivar meu grande amigo.
é difícil. A situação tá muito complicada. O Corinthians não sabe o que é vencer no Brasileirão há mais de um mês. Porra, tá de sacanagem, né? O que é a situação do Corinthians? Desde a vitória contra o Bahia no dia 21 de julho. Foram 4 empates e uma derrota para o Galo. O Corinthians tem 22 pontos em 24 rodadas, gente. 30% de aproveitamento. Para fazer 45 pontos, que ainda não é garantia de não cair, ele tem que fazer mais 23 pontos dos 42 possíveis, que dá um aproveitamento de 54%. Ou seja, o aproveitamento até agora é de 30%. Para ele se safar, o aproveitamento tem que ir para 54%. Tem que melhorar 80%. E é aquilo que você fala, né, Vamp? O Corinthians de bola melhorou com o Ramon Dias. Eu acho que melhorou. Tem chance de gol, mas não conquista resultado. Mas não faz, né? Não faz. Nesse momento é achar uma oportunidade e fazer, né? Você vê que no primeiro tempo, ontem o jogo foi muito ruim. No segundo tempo, o Vojvoda muda, entra o Moisés, o jogo muda. Né? O Corinthians teve as suas oportunidades também com a entrada do Yuri Alberto, né? Perde o Thales Magno logo no comecinho do jogo. Mas tem que fazer aí. Faltam 14 rodadas pro Corinthians. Eu não sei se faltam 7 em casa e 7 fora. Dava até pro nosso Kaique, se pegar essa arte aí. Ontem, falei até pro pé, digo, vou ver o do Corinthians. O Criciúma também vai ter que ter, Vitória, Juventude, mas o Corinthians a gente tem que ver que é os 7 jogos que ele tem em casa e os 7 que tem fora. Um dos 7 eu já sei quem é o Flamengo, domingo que vem. Né? Só que nessa rodada você vai ter que olhar com quem você enfrenta que tá ali e quem também joga contra quem. Por exemplo, o Fluminense tá ali, 2 pontos do Corinthians. No final de semana o Fluminense pega o São Paulo, no Rio. Favorito o Fluminense. É mais fácil que no Rio, pelo que tá jogando. O Fluminense venceu o São Paulo, o Corinthians ganhar do Flamengo. O Fluminense ganha do São Paulo. Então, esses recortes que eu tô pegando. Porque eu quero saber quem o Criciúma vai enfrentar na rodada. Mas calma aí, o Corinthians contra o Flamengo em Itaquera, não é? É. E contra o Botafogo em seguida fora. Então, o Fluminense joga em casa e o Corinthians também. Eu fiz um corte até Vasco e Juventude. Rodada por rodada. E não é nada fácil, viu? E agora tem umas coisas, por exemplo, o Corinthians vai pegar o teu Vitória também na reta. Quais são os 2 próximos jogos? É Flamengo e Botafogo, não é? Porra, olha só, tem coisa pior. Pegou os 4 primeiros, pegou os 3 primeiros ali, Fortaleza, Flamengo e Botafogo. Aí depois tem um Atlético Goianiense em casa, na teoria mais fácil, e depois é São Paulo no Morumbi. O Atlético Goianiense em casa é obrigatório vencer. Pelo amor de Deus. Se não vencer esse jogo, aí esquece. Claro, pode vencer o Flamengo em casa também e é o Corinthians, gente. Querendo ou não, é o Corinthians. Aí falam, pilhado tá querendo jogar pra torcida. Não. Mas não é impossível o Corinthians vencer o Flamengo em Itaquera. Não é, até porque o Flamengo não tá jogando um belo futebol também, não. Tá ganhando. Mas não tá jogando um belo futebol. Não é impossível, mas são 2 jogos muito difíceis. Flamengo e Botafogo em sequência, pô. São os 2 que estão disputando a liderança. E assim, evita começar com o Pedro Raul, vai. Acho que isso aí já ajuda um pouco. Agora, outra coisa. O Corinthians tem que jogar como time grande em algum momento. Aliás, ele fez isso ontem em boa parte do jogo, é verdade. Mas nesses clássicos do futebol brasileiro, contra Flamengo e Botafogo, também. O Corinthians, nesses 2 jogos, tem que fazer 3 pontos. Vai, ganha um, perde o outro, tá de bom tamanho. Agora, é claro que ninguém pensou nisso na hora de fazer a tabela, mas a tabela do campeonato tem umas pegadinhas pro Corinthians. Então, esse jogo contra o Criciúma na reta final é uma delas. E um pouco antes o Corinthians vai ter um jogo contra o Vitória fora. Imaginou os 2 chegando nessa reta final, mais ou menos na mesma situação, como seria infernal esse jogo? Aliás, em Itaquera o Corinthians ganhou na última bola, né? Sim. Então, veja, é claro que o campeonato... Perdeu pênalti em Itaquera também. Foi. Então, é claro que o campeonato não vai ter jogo fácil para ninguém e para o Corinthians menos ainda, porque o time é precário. Mas o Corinthians vai ter que começar a fazer coisas que não fez até agora. Vai ter que jogar em algum momento como o Corinthians. Essa conta aí de que vai ter que fazer 50% de aproveitamento até o final do campeonato é verdade, mas isso também significa subir de 30 para 54, nessa conta que o Pilhado fez, significa melhorar 80% do aproveitamento que o time teve até agora. Ou seja, até agora teve 30. Daqui para frente vai ter 54. Então, não é só na maquininha de calcular que o time vai, enfim, que está o caminho para o time evoluir. É no campo.
Agora, no campo tem que mostrar qualidade para isso. Eu acho, e tomara que o Thales Magno volte logo, porque esse garoto sempre achei ótimo jogador, desde o tempo do Vasco, e foi uma bela contratação que o Corinthians fez. Só espero que ele seja bem aproveitado. Já machucou? Ontem Saiu ontem no comecinho. Puta merda, Foi meu. problema no ombro, né? No ombro, soltou o ombro. Mas Emiliano Dias falou que ele já volta. Falou que ele já volta pro jogo.